O Senhor é bom e Ele se faz presente nesse lugar. E Ele tem falado conosco, Ele tem visitado a sua igreja, irmãos. Ele tem visitado o seu povo. Atos, capítulo 21, louvado seja o nome de Jesus. Eu costumo falar que serei breve, nem sempre eu consigo, mas hoje eu creio que o Senhor já tem falado conosco, né? E tivemos já um dia maravilhoso na presença de Deus, uma noite maravilhosa na presença do Senhor. E Deus tem uma palavra maravilhosa para todos nós nessa noite, porque o Senhor, Ele é fiel e poderoso. Nós ficamos tão felizes quando vemos Deus, né, o Espírito Santo, visitar o seu povo. Nós ficamos tão felizes, né, de poder fazer parte desse povo que ainda tem intimidade, sensibilidade, que ainda ouve o Senhor e não duvida, né? Nós ficamos alegres porque Ele é bom para com cada um de nós. Ele é bom para conosco. E Ele está aqui, irmãos, porque você está aqui. Ele te trouxe aqui porque Ele marcou esse encontro para mim e para você. Amém? Atos capítulo 21, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. A partir do versículo 12, diz assim: E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Os irmãos aqui são estudiosos, né? Os irmãos gostam de Bíblia, e os irmãos conhecem muito bem esse livro de Atos dos Apóstolos, onde tem ali o início da igreja, né? Tem aquele evento do dia de Pentecostes, cumprimento de profecia, e tem ali também a trajetória dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e o início da igreja primitiva, né? Que chegou até nós. Mas os irmãos sabem que no início da igreja não foi tão simples assim. Os irmãos sabem muito bem que no início alguns irmãos passaram muitas dificuldades, resistência. E esse irmão, a qual nós acabamos de ler, um irmão muito conhecido, que é um dos maiores ensinadores da Bíblia, né, da palavra de Deus, que foi inspirado, usado pelo Espírito Santo, que é o apóstolo Paulo. No capítulo 21, aqui fala de alguns irmãos que estavam com Paulo fazendo missões, né? Estavam fazendo a obra do Senhor, e quando ele chega em determinado lugar, aparece ali um homem, diz que é um profeta, mas nós sabemos que o último profeta foi João Batista, né? E nós sabemos que hoje não tem mais profetas, mas tem o dom de profecias. E a Bíblia diz que tem um homem ali que levanta, pega um cinto e ele entrega uma profecia. Ele entrega uma revelação e ele pega aquele cinto e ata aos seus pés, né? E ele diz: olha, assim será com o dono dessa cinta. E ele entrega. E os irmãos que estavam com Paulo sabiam de quem era aquele cinto. E eles ficam apavorados, ficam preocupados com o que poderia lhe acontecer. Eles ficam assustados com o que poderia acontecer com Paulo. E enquanto eles estavam reunidos, os irmãos apelam para que ele não entre em Jerusalém. Só que o que os irmãos talvez ainda não entendiam que aquele que teve um encontro verdadeiro e real com Paulo não foi um obreiro da casa do Senhor. Aquele que teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco não havia sido um amigo de Paulo, que entrega algo e não tinha certeza do que aconteceria. E o que eles não sabiam era que Paulo, ele estava debaixo de um chamado, ele estava debaixo de uma autoridade. Paulo, ele tinha recebido uma proposta de Deus para ser fazedor e pregador do seu evangelho, para ser fazedor da sua obra e pregador do seu evangelho, independente do que fosse necessário acontecer para que aquilo fosse real na vida deste apóstolo. E quando os irmãos estavam preocupados em Paulo subir a Jerusalém, eles começam a chorar e a pedir. Paulo diz: olha, não me entristeçam, porque eu estou disposto, eu estou pronto a ir e a sofrer e até morrer por amor a esse evangelho. Nós vemos aqui a palavra de um homem que tinha fé lá em cima. Talvez ele não sabia o que o esperava. Talvez ele não sabia o que ele iria precisar enfrentar a partir dali. E quando Paulo sobe ao templo, olha só onde foi, irmãos. Quando Paulo chega ao templo, a palavra de Deus diz que algumas pessoas
no templo, chegaram até Paulo, prenderam Paulo e começaram a acusar que ele estava criando alvoroço e que ele estava trazendo uma seita e que ele estava mandando que aquelas pessoas, que os judeus, eles deixassem de cumprir a lei. Eles estavam dizendo que não era mais para eles acreditarem em Moisés. Eles chegaram até Paulo e começaram a acusar. E Paulo estava ali, talvez ainda não entendendo o que estava acontecendo, mas crendo que aquele que o havia chamado para a sua obra nunca o deixaria sozinho. Paulo, ele entendia isso. E quando Paulo, ele é preso ali no templo, as pessoas começaram a acusá-lo. E Paulo não se preocupa muito em se defender, mas ele continua mantendo a palavra que ele trazia. Paulo, ele veio enviado com uma palavra de mudança. Paulo, ele veio enviado com uma palavra de transformação. Paulo, ele veio enviado com uma mudança, com uma palavra de salvação. Então, quando Paulo ele traz uma palavra de salvação, ele entende que seria necessário ele enfrentar algumas dificuldades. E nós sabemos muito bem que a obra de Deus, ela não é feita, irmãos, você pisando em tapete vermelho. Nós sabemos muito bem quem é fazedor da obra, quem é pregador do Evangelho, quem é temente a Deus, quem tem sensibilidade ao Espírito de Deus, sabe que quando ele é chamado para a obra, é necessário que muitas coisas que nós não queremos que aconteçam conosco, é necessário acontecer para que a grande obra que Deus tem para realizar em nossas vidas, ela possa acontecer. E Paulo, ele entendia isso. E Paulo, ele é colocado no templo e preso. E aquelas pessoas começaram a criar um alvoroço e eles queriam acabar com a vida de Paulo, porque os irmãos conhecem muito bem que quando Paulo ele fazia parte, dos fariseus, ele era zeloso pela obra e ele consentiu na morte de Estevão. E ele faz questão de, nos capítulos seguintes, quando ele estava sendo julgado, quando ele estava sendo condenado por os seus irmãos ou aqueles que se diziam irmãos, ele faz questão de citar que ele consentiu na morte de Estevão. E ele também era cumpridor da lei, como todos aqueles irmãos que estavam fazendo ali. Ele estava dizendo: olha, eu um dia estive deste lado, e eu sei o que vocês pensam sobre mim. Eu sei o que vocês pensam sobre a palavra que eu trago hoje. Mas um certo dia eu pedi carta a vocês mesmos, vocês que hoje estão me prendendo, que estão tentando me calar, que estão tentando me travar. Eu pedi carta a vocês e vocês sabem disso. E fui no caminho de Damasco em busca de todos aqueles que pregam este evangelho que hoje vos prego. Então Paulo ele não se intimidou com as prisões. Paulo ele não se intimidou com as ameaças. Paulo simplesmente ele entendia que mesmo que ele não saísse mais daquela prisão, aquele que o havia chamado no caminho de Damasco, ele tinha algo muito maior do que Paulo imaginava preparado para ele, e ele queria desfrutar daquilo que estava preparado. E quando Paulo estava ali sendo acusado, alguns judeus eles vinham e diziam: olha, por que você está criando este alvoroço no meio do povo? Por que você, conhecedor da verdade, está fazendo isso? E nós não temos muito tempo para ficar aqui e ir até onde eu quero chegar, que a minha intenção era ir até o capítulo 28. Nós podemos chegar lá dando um salto, porque essa história aqui, quando você entra nela, você fica maravilhado de ver tamanha fé, tamanha obediência, e o quanto Deus ele age na vida daquele que ele escolhe para a obra. Quando Paulo ele foi preso no templo, os irmãos queriam matá-lo, e ele agora vai ser julgado por um, e ele vai ser julgado por outro, e ele passa por as mãos de um, e ele vai para as mãos de Félix, depois ele vai para as mãos de Festo, depois aparece o rei Agripa, todos querendo calar, todos querendo travar o chamado de Paulo. Uns não tanto, mas eram os judeus quem queria travar o chamado que Deus tinha na vida de Paulo. E quando os judeus chegavam para acusar, quando os sacerdotes chegavam para acusar, certo dia Paulo ele vai se defender. E quando ele está relatando o que havia acontecido, ele fala que consentiu na morte de Estevão, consentiu nas prisões dos cristãos. Quando ele está falando, tem um sumo sacerdote que manda que alguém bata na sua boca para que ele se cale. E ali aquele sumo sacerdote ele recebe uma repreensão, porque Paulo ele era conhecedor das leis. Paulo ele sabia que aquele que foi chamado para a obra, ele não podia viver de qualquer maneira ou se aproveitar da obra para se beneficiar. Paulo ele entendia isso. Então quando ele fala e ele repreende aquele sumo sacerdote, aí as pessoas dizem que ele estava se levantando contra alguém que era escolhido. Ele até recua um pouco, diz: não, longe de mim, não sou eu, não tenho costume de praticar isso porque eu sou conhecedor, mas eu não vou deixar de pregar o evangelho, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me enviou para fazer. E Paulo ele tinha uma palavra, e quando Paulo ele está ali no templo,
E quando ele vai ser julgado, primeiramente por Félix, e ele chama os seus acusadores, e aqueles que se diziam irmãos, vai e diz que ele está criando alvoroço, que ele está querendo trazer uma nova seita, querendo fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ele prega. Mas Paulo não é bobo nem nada. Ali existiam duas classes, existiam os saduceus e existiam os fariseus. Uma deles acreditava na ressurreição, o outro não. Paulo não é bobo nem nada, e ele traz essa questão. Ele diz, olha, eu também já fui fariseu, e eu conheço a lei, e eu sei o que vocês acreditam, e eu quero trazer para vocês aqui, todos que estão me ouvindo, que o que eu trouxe para vocês não foi novidade. Eu falei sobre a ressurreição. E aí Paulo, com toda a sabedoria, quando ele traz essa palavra, aí começa já uma divisão, e eles começam a questionar entre um e outro. Uns acreditavam na ressurreição e outros não. Paulo consegue ganhar um tempo. Ganhando esse tempo, Paulo agora ele continua, e ele ganha um tempinho e ele vai ficando preso. Paulo ele havia falado para os seus irmãos que ele estava disposto não somente a ser preso, mas até morrer. Mas quando Paulo tem a oportunidade, Paulo está dizendo, olha irmãos, certo dia estava eu com carta para prender e para acabar com isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Porque eu estava do outro lado. E quando eu estava do outro lado, eu não entendia o mistério. Eu achava que isso aqui era uma seita. Até certo dia, eu juntamente com algumas pessoas, indo no caminho do Damasco, aí nós vimos um clarão, e eu ouvi uma voz, os que estavam comigo não ouviu, mas eu ouvi uma voz, me chamando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a palavra diz que eles caíram por terra. Todos eles. E Paulo diz, quem é, Senhor? Jesus, aí a voz me disse, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E a Bíblia diz que quando Paulo ele está relatando isso, ele diz, olha, e ele mandou eu ir a determinada rua e encontrar alguns irmãos, porque lá alguém me diria o que fazer, alguém me diria o próximo passo que eu precisava tomar. Os irmãos conhecem muito bem essa história, os irmãos sabem o desfecho. Ananias ele vai lá até Paulo, ele ora, Paulo recebe, a cegueira cai das suas vistas, dos seus olhos, e ele começa a pregar a palavra, e ele começa a dizer que aquele Jesus a quem ele perseguia, o encontrou no caminho de Damasco, e ele começa a falar para as pessoas que ele tinha a oportunidade, dizendo, esse Jesus a quem eu vi, os cristãos pregavam que foi pendurado, que morreu, ele morreu mesmo, ele foi pendurado na cruz mesmo, só que ele ao terceiro dia ressuscitou, e eu estou trazendo para vocês, porque um dia eu pensei como vocês, ele ressuscitou, e ele veio encontrar comigo no caminho de Damasco, e ele me deu a ordem que eu deveria anunciar esta palavra. Por quê? Porque esta palavra que eu trago para vocês é uma palavra que traz mudança, é uma palavra que traz transformação, é uma palavra que muda o destino, é uma palavra que vai mudar a rota de onde você está indo, e ele vai colocar você em outra direção, porque a outra direção que esta palavra te coloca, você não sabe o que você vai ter lá, mas saiba que é muito melhor o que você vai ter se você continuar no caminho que você está. Aí Paulo foi preso, aí Paulo estava sendo acusado, e quando Paulo tem a oportunidade de se apresentar, e quando os irmãos já tinham sofrido tanto naquelas prisões, a palavra diz que ele já tinha ficado 2 anos preso. Imagina só, irmão, um fazedor da obra de Deus ficar preso sem nenhuma acusação, sem nada que pudesse acusá-lo para que ele estivesse preso, mas ele estava preso por amor ao Evangelho. Ele poderia simplesmente sair dali se ele falasse, olha, cansei de sofrer, cansei de estar sendo acusado injustamente, se vocês não querem, o problema é de vocês, então me tire daqui porque eu não tenho motivos para estar aqui. Lá fora tem uma grande obra para eu fazer. Se vocês não recebem, a palavra me diz que eu tenho que tirar o pó que está nas minhas sandálias e partir para outro lugar onde possa receber a palavra que eu tenho para pregar para vocês. Ele poderia ter falado isso, mas não. Paulo diz, eu vou permanecer aqui, porque eu sei que ele me colocou aqui. Aí Paulo vai para as mãos de Félix, passou o período, Félix saiu, passou o seu mandato, aí aparece Festo. Aí Festo está ali também, todo querendo fazer média com outras pessoas, com os judeus. Ele diz, quem é esse prisioneiro que já está aqui mais de 2 anos? Vamos ouvir, ele vai interrogar Paulo. Mas Paulo não muda o seu discurso. Paulo se mantém firme na palavra. Paulo continua a dizer, olha, Jesus ressuscitou, e ele me enviou aqui para trazer vida para quem crê. Aí Paulo continua dizendo, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, e ele me trouxe a essa prisão para dizer que ele vive, e quem crê nessa palavra vai ter a sua vida transformada. E os irmãos sabem que isso não está escrito dessa forma,
mas nós estamos falando para um povo que precisa entender a mensagem, né? Então, quando Paulo está falando isso, aí um certo rei Agripa aparece com a sua esposa, e o Festo, ele faz questão de dizer sobre esse prisioneiro. E quando ele ouve sobre os relatos que estavam surgindo ali, os boatos, ele diz: eu quero ver quem é este homem, será que eu posso interrogá-lo? Aí Festo também, não é bobo nem nada, diz: não, vamos interrogar Paulo. Aí ele vai com o rei Agripa, juntamente com a sua esposa, e diz: Paulo, você está preso aqui há tanto tempo. Você está aqui, nós não vemos motivo, mas eu quero te ouvir. Você pode falar por qual motivo, o que estão te acusando. Você pode trazer quem você quiser, que eu vou agora mesmo desenrolar esse bolo. Eu vou agora mesmo fazer o que Deus me mandou fazer aqui dentro dessa prisão. Eu vou agora mesmo falar para vocês o que vocês precisam saber, que talvez ninguém tenha coragem de falar, mas eu vim aqui com uma palavra de transformação para a vida de vocês. Só vai depender de vocês. Se vocês quiserem, vocês vão ter as suas vidas transformadas. E Paulo começa a falar: olha, certa feita, aí ele repete tudo de novo. E ele diz que no caminho de Damasco, que ele ia, e ele vai e ele conta toda a história. E o rei Agripa, ouvindo, ele fica maravilhado. E tem um momento, irmãos, que a palavra que Paulo estava trazendo era uma palavra tão poderosa que Festo não aguenta. E Paulo diz: aí Festo levanta a sua voz e diz: Paulo, você está delirando, você está louco, as muitas letras estão mexendo com o seu cérebro, você não sabe nem o que você está falando. Aí Paulo diz: ô Festo, ele fala com reverência, é claro, né? Com todo respeito. Ele diz: Festo, eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu não estou delirando coisa nenhuma. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma comida saudável. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é um alimento que pode mudar a vida de vocês. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é uma porta que você pode entrar por ela e você ter aquilo que você nunca imaginou para a sua vida, mas é muito grande. O que eu estou trazendo para vocês aqui é isso. Aí o rei Agripa, olhando aquela sabedoria de Paulo: mas será que você agora vai querer pregar para eu me converter? Eles, não somente você, rei Agripa, você e todos aqueles que estão aqui, que derem crédito a essa palavra, porque ela é fiel e ela é verdadeira. Eu não vim aqui tentar convencer ninguém de nada. Eu vim aqui trazer uma palavra verdadeira, que ela é capaz de mudar a história. Agora imagina um homem que um dia foi perseguidor e que está sendo acusado de algo que ele não cometeu, só por causa da obra de Deus. Aí nós podemos parar, meu Deus do céu, aí nós podemos parar e imaginar que Deus, ele é injusto, mas não é. Aí eu vou fazer uma pergunta, porque o tempo não vai me permitir avançar, e eu não vou avançar. Aí eu vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui nessa noite: você está disposto a fazer a obra de Deus como Ele quer? Quem está disposto diz amém. Foi pouco para a quantidade de gente, não é verdade? Eu pergunto novamente: se Deus te chamar para a obra hoje, você está disposto a ir pregar a palavra de Deus da forma que Ele quer te usar na terra? Agora, você falou que está, sim ou não? Quem falou que está, levanta a mão. Então, menos da metade da igreja, meu Deus. Jesus, tenha misericórdia. Poucos, né? Poucos. Agora, se eu pergunto: você quer desfrutar do que tem preparado para você? Quem quer, levanta a mão. Gente, menos ainda? Ah, não, tem mais. Todo mundo quer, né? Não é verdade? Todo mundo quer. Só que para você desfrutar do que tem preparado para você, é de graça. Não precisa você pagar por isso não, tá bom? Não precisa você pagar por isso. É de graça. Jesus, ele já pagou por você. Mas tem alguém aqui nessa terra que também quer o que você quer. Só que para ele receber o que você tem, que você já recebeu, é necessário que você se disponha a ir lá levar para ele. É necessário que você esteja disposto, mesmo que para isso seja necessário sofrer, ir lá pregar a palavra para ele. Você sabe por que Paulo, ele não desistiu da prisão? Você sabe por que Paulo, ele não desistiu e ele continuou naquela prisão? Porque Paulo sabia que ele tinha sido enviado com uma promessa. Qual foi a promessa? Primeiro, para pregar o evangelho num lugar como aquele, não é qualquer um nem de qualquer maneira. Ele já tinha ido. Aí Paulo agora ele vai receber uma transferência. Paulo não é bobo nem nada. Paulo, ele tem a cidadania romana, né? E ele era judeu, ele tinha dupla cidadania, né? E ele estava ali quando eles começaram a apelar e a espancar Paulo. Paulo diz: é permitido vocês espancar um romano sem ele ser condenado? Olha a sabedoria do homem. Aí Paulo diz: olha, eu já vim aqui, já fiz o que precisava aqui, agora eu preciso ir lá para o outro lado. Aí ele diz: Augusto está me esperando, vocês podem me enviar para César. Aí Paulo sabia que ele precisava atravessar e passar o processo
Os irmãos conhecem muito bem. Ei, eu quero trazer para nós finalizarmos aqui nessa noite, 8 horas e 1 minuto. Eu quero trazer para vocês, para nós finalizarmos nessa noite. A obra de Deus, ela pode ser espinhosa, ela pode ser árdua, ela pode ser pesada, ela pode ser o que for. Mas uma coisa você precisa entender: Deus, ele nunca vai te deixar sozinho. E quando estiver parecendo que está muito pesado, não se preocupe que você não vai morrer com o fato da obra. E se Deus permitir que você morra, a dor você não vai sentir, porque tem um lugar muito melhor do que esse que você está vivendo hoje, preparado para você. Essa terra que os nossos olhos conseguem enxergar, é permitido a nós, que nós venhamos ver e desejar o que tem aqui, mas o que tem preparado lá, os nossos olhos carnais, eles não têm capacidade de enxergar o que está lá. A nossa mente, ela não tem preparo para entender o que tem lá, mas é muito grande o que tem para você. Quando Deus, ele te chama para a obra, ele não te chama para te fazer sofrer, mas se for necessário você sofrer pela obra, não se preocupe com isso, que mesmo em meio ao sofrimento, é o mesmo Deus que te leva ao sofrimento, ele traz o escape para a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: fazer a obra de Deus não é estar vestido bem arrumado todos os domingos, estar no templo, não. Fazer a obra de Deus é você andar sem se preocupar, e você está passando na rua e vem alguém até você pedindo socorro, ele não vai chegar dizendo socorro, ele está vindo até você porque você é vaso escolhido, porque Deus escolheu você para levar uma palavra de mudança para aquela pessoa. Fazer a obra de Deus não é você cantar bem, você louvar bonito, você pregar bonito. Eu nem sei pregar bonito, mas eu prego a palavra. Fazer a obra de Deus é você estar disponível quando Deus, ele te chamar, e você fazer como Paulo, ele mudou a rota sem preocupação nenhuma, porque a partir do momento que ele ouviu Deus falar, ele não duvidou. E eu vou parar por aqui. Sabe por quê? Eu vou parar por aqui. Essa mensagem, ela é grande. Se eu for avançar aqui, os mistérios que Deus falou comigo hoje, eu acho que o mistério é comigo, a gente vai ter muito tempo ainda pela frente. Eu vou finalizar essa mensagem, mas eu digo a vocês: fazer a obra de Deus é prazeroso. Fazer a obra de Deus vai valer a pena. Fazer a obra de Deus vai trazer recompensa. Vai trazer recompensa para vocês. Tudo que vocês investem na obra não é lançar fora. Tudo que vocês fazem não é perder tempo. Tudo que vocês estão investindo hoje está anotado lá, e você vai ter de volta. Mas não queira que esteja anotado aquilo que você não fez. Amém? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra.